galera, tudo bem? Professor Glemiston aqui. Vamos para mais uma aulinha, a continuação do nosso conteúdo. Vamos falar um pouquinho a respeito das mudanças de estado físico. Bom, vamos pensar o seguinte, a gente já viu a respeito das mudanças de estado, lembre-se, nós temos estado sólido, líquido e gasoso, e também a respeito do nome dessas mudanças de fase. E hoje, até então, nós vamos analisar a respeito da influência da pressão dessa mudança de estado físico. Se eu aumentar ou se eu diminuir a pressão sobre uma substância, o que acontece principalmente com a temperatura da mudança de estado físico. Lembrando que, independente, quando há mudança de estado físico, a temperatura permanece constante. Então, você vai falar, professor, qual única pressão influencia? Influencia efetivamente no quê? É aí que eu quero chamar a atenção de vocês. Primeiro, nós vamos analisar a influência da pressão na ebulição. Quando eu falo a respeito da ebulição, a ebulição da água, por exemplo, será que a pressão influencia na temperatura de ebulição da água? Moçada, eu pergunto para vocês, qual é o funcionamento da panela de pressão? Como que a panela de pressão funciona? Ah, professor, o alimento cozinha mais rápido porque tem pressão. Na verdade, o alimento cozinha mais rápido não porque efetivamente tem a pressão maior, mas sim pelo fato de que, devido à pressão, a temperatura é maior, e se a temperatura da água é maior, consequentemente, o que vai acontecer? Vai aumentar, vai cozinhar mais rápido o alimento e assim por diante, beleza? Então vamos pensar assim, imagina o seguinte, eu tenho aqui, por mais que não pareça, mas é uma panela de pressão. O que acontece? Nessa panela de pressão, você vai colocar aqui, né? Aê, agora ficou mais panela de pressão. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar água nesta panela e com a água nesta panela eu vou colocar alimento para cozinhar. Ah, eu vou acender aqui essa panela, vou começar a esquentar, né? Eu vou desenhar uma vela, porque eu não sei desenhar fogão, só sei desenhar vela e porque eu sou romântico. Então, imagine o seguinte, eu vou começar a esquentar e ferver aquela água. Aquela água, a princípio, ela vai começar a evaporar, tá? A água vai começar a evaporar e vai juntar, efetivamente, vapor de água aqui. Só que esse vapor de água, ele não consegue sair de dentro da panela. Por quê? Porque a panela de pressão, ela é toda vedada, ela tem esse pininho aqui em cima que não deixa esse vapor de água sair dali de dentro. Consequentemente, vai começar a ocorrer o aumento da pressão dentro da panela. Vai começar a aumentar a pressão dentro da panela, porque esse vapor não consegue sair. E daí, professor, que aumenta a pressão, o que vai acontecer? Ah, é aí que eu falo para vocês. Entrar em ebulição, o próprio nome já diz. Ebulição quer dizer que faz bolhas. Ou seja, a água começa a esquentar aqui e a água com uma temperatura maior, ela vai tentar subir pelo princípio da convecção e vai tentar fazer bolhas para entrar em ebulição e um grupo de moléculas escapar. Então a água esquenta em seu interior, chega a 100 graus Celsius e quando chegar exatamente a 100 graus Celsius, ela vai querer entrar em ebulição. E quando chega em 100 graus Celsius, vai entrar em ebulição, chega na superfície da água, ela vai tentar fazer uma bolha para que escape o grupo de moléculas e entrou em ebulição. Porém, não esqueça que tem vapor de água aqui, que está fazendo pressão sobre a superfície da água. Então, a hora que a bolha chega e vai tentar fazer a bolha para escapar, a pressão fala, não, ainda não, a água, não, mas eu quero fazer bolha, a pressão, não, ainda não. Ou seja, não consegue mudar o estado físico. Ou seja, quer dizer que essa temperatura de 100 graus Celsius não conseguiu fazer com que a água entrasse em ebulição. Então vai acontecer o quê? Se não mudou o estado físico e eu continuo doando calor, quer dizer que vai ter que aumentar a temperatura. Isso quer dizer que esta água vai chegar aqui aos 120 graus Celsius. E quando chegar em 120 graus Celsius, a água fala, agora eu vou entrar em ebulição. Só que não esqueça que até chegar em 120 graus Celsius, juntou mais vapor de água aqui, ou seja, a pressão aumentou mais ainda. E a água fala, agora eu vou entrar em ebulição, se é que a água falasse. Então quer dizer que vem formando a bolha, a hora que chega na superfície, vai fazer a bolha de novo. O que acontece? Tem mais pressão, a pressão fala, não, ainda não, a água, mas eu quero a água, a pressão, não, ainda não. Ou seja, a água ainda não consegue entrar em ebulição. Isso quer dizer que se a vela continua doando calor, mas ela não entrou em ebulição, a temperatura vai aumentar mais ainda, vai para 125, vai para 130, vai chegar em 140 graus Celsius. Ou seja,
a temperatura da água está bem acima da temperatura de ebulição com a pressão normal. Aí chegou em 140 graus Celsius, a agitação molecular está bem grande, a molécula de água muito agitada, chega na superfície e fala, agora eu vou entrar em ebulição, agora eu vou fazer uma bolha. A pressão, não, ainda não. E a água fala, agora eu vou fazer uma bolha, a pressão, não, ainda não. Só que de repente o que acontece? A ebulição da água vence essa pressão e solta uma bolha. A hora que solta uma bolha é o suficiente para levantar um pouquinho esse pino e fazer o quê? Fazer o barulhinho da panela de pressão, né? Faz o que é o barulhinho da panela de pressão, entrou em ebulição, a água, a temperatura lá dentro é bem acima da temperatura de ebulição normal da água. Isto quer dizer que na ebulição, o que nós temos? Quanto maior a pressão, nós temos maior temperatura de ebulição, correto? Então, moçada, o primeiro passo que eu falo para vocês é vocês lembrarem a influência da pressão na ebulição. Lembrando que a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, só essa frase, ela está incompleta. A água entra em ebulição a 100 graus Celsius, a pressão normal, a pressão de 1 atm. Se você aumentar a pressão, aumenta a temperatura de ebulição. O contrário, consequentemente, é verdadeiro. Se você diminuir a pressão, diminui também a temperatura de ebulição. Se você subir o Monte Everest, você pega uma chaleira, você pega um isqueiro e sobe o Monte Everest só para você ferver a água, entrar em ebulição, a água em cima do Monte Everest, a água lá no Monte Everest, lá no topo, no pico do Monte Everest, ela vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius? Claro que não, vai entrar em ebulição a 76, 78 graus Celsius, porque a pressão é menor. Aí você fala assim, professor, entendi, isto é fácil. Claro que é fácil, essa situação, só você lembrar, lembrou da panela de pressão, quem vai fazer, e o Enem, né, ficar bem ligado quanto a essa situação. Você vai falar assim, professor, na ebulição, beleza, mas e na fusão? Quando eu vou derreter o gelo, por exemplo, ou quando eu vou congelar a água, o que acontece? Bom, antes da gente falar a influência da pressão na fusão, nós vamos ter que lembrar duas substâncias. Uma substância chamada de substância regular e a outra substância irregular. Lembre-se que nós já estudamos substâncias irregulares, como a água, por exemplo, ela tem uma situação um pouquinho diferente, né? A substância regular, o que acontece? O que é uma substância regular? É aquela substância que, na fusão, o volume aumenta. Isto é uma substância regular. Ou seja, quando você derrete ela, o seu volume vai aumentar. Consequentemente, uma substância irregular, que é o caso de quem? Da água. Is water. Quer dizer que na fusão, o volume diminui. Correto? Isto é o principal para que você possa entender a respeito da influência da pressão nessa mudança de estado físico. Seria a fusão, ou o contrário é verdadeiro, né? Na solidificação também, beleza? Então o que vai acontecer? Primeira situação que eu falo para vocês. Bom, se na fusão de uma substância regular o volume aumenta, na fusão o volume aumenta. Pense comigo. Quer dizer que para derreter o volume tem que aumentar. Para derreter o volume tem que aumentar. Estamos entendidos? Para derreter o volume tem que aumentar. Isso é uma substância regular. Uma substância irregular é aquela substância que na fusão o volume diminui, que é o caso da água, do gelo. Se você quer derreter o gelo, lembre-se, quando o gelo derrete, o seu volume
diminui. Quando você solidifica, o volume aumenta. Então, se eu quero derreter o gelo, o volume dele vai diminuir. Se eu quero derreter o gelo, o volume dele vai diminuir, porque é uma substância irregular, beleza? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a pressão nisso. Se eu sei que na fusão o volume aumenta, quer dizer que para eu derreter essa substância, o volume vai ter que aumentar. Agora imagine e você aumentar a pressão sobre esta substância. Se você aumentar a pressão sobre a substância, você está atrapalhando a sua fusão. Porque para que ocorra a fusão, o volume tem que aumentar. Mas eu estou aumentando a pressão sobre ela. Eu estou dificultando o aumento do seu volume. Então, eu estou dificultando a fusão. Então, por exemplo, pega uma substância lá, uma substância regular, que a sua temperatura de fusão seja de 300 graus Celsius. Por exemplo, vamos pegar um metal que a substância, que a temperatura de fusão seja de 300 graus Celsius. Ele vai chegar em 300 graus Celsius e vai tentar derreter, vai tentar fundir. Mas eu estou aumentando a pressão, eu estou atrapalhando esta fusão. Então ele vai chegar em 300 graus Celsius e não vai conseguir fundir, não vai conseguir derreter. O que eu vou ter que fazer? Aumentar a temperatura. Então, com o aumento da pressão, aumenta a temperatura de fusão de uma substância regular. Estamos entendidos a situação? Agora, a substância irregular, você fala, professor, eu já sei, é o contrário. Isso, cara, é o contrário. Por quê? Na fusão, o volume diminui. Isso quer dizer que você sabe que para derreter o gelo, o volume vai diminuir. Agora imagine, coloque a pressão nisso, você vai ver que legal. Nossa, que legal, professor. Meu Deus. Se eu aumentar a pressão, o que eu estou fazendo se eu aumentar a pressão? Eu aumentar a pressão é você pegar a substância e apertar ela. Ou seja, eu estou ajudando o volume a diminuir. Eu estou ajudando o volume a diminuir. Ou seja, eu estou ajudando ela a derreter. Então, o que, professor? A água, por exemplo, o gelo, ele derrete a 0. Professor, o gelo não derrete a -5, a pressão normal, não. Agora, ele está -5, eu vou lá e aperto ele, eu vou ajudar ele a derreter. Ou seja, ele vai derreter mesmo estando a -5, -8, -10 e assim por diante, depende da pressão que você faz. Isso quer dizer que com o aumento da pressão, haverá uma diminuição na temperatura de fusão. Haverá uma diminuição na temperatura de fusão. Essa é a característica da influência da pressão e a relação entre pressão e as temperaturas e mudança do estado físico. Estamos entendidos a ideia até aqui? Belezinha? Bom, o que a gente pode fazer? Nós podemos representar isso através de gráficos. Vou um pouquinho para cá. Que gráfico é esse? É um diagrama de fase. Eu vou representar essas duas situações. Justamente através de um gráfico, beleza? Então o que acontece? Se eu for representar através desses dois gráficos, eu vou representar essa mudança de estado físico, substância regular e irregular. E uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês, percebam que eu só diferenciei a substância regular da irregular através da fusão. Tá vendo? Professor, mas e a ebulição não tem diferença? Não. Então, consequentemente, nós estamos relacionando quem? Pressão e temperatura. Boa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir um gráfico, e este gráfico será um gráfico da pressão, que eu vou colocar no meu eixo Y, versus temperatura, que eu vou colocar no meu eixo X. Primeiro, para uma substância regular. Moçada, o que acontece? Eu vou dividir este gráfico em 3 partes. Nos estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Então o meu gráfico da substância regular, ele vai ser representado desta maneira aqui, mais ou menos assim.
Aí você vai falar assim, professor, o que é isso, professor? Bom, vamos pôr partes nesta situação. Primeiro, eu coloco essas curvas desse gráfico para separar. Você sabe que todo gráfico ele é formado por valores que eu tenho no eixo Y e valores que eu tenho no eixo X. Então, se eu pegar um valor de pressão e um valor de temperatura, e esses valores, por exemplo, peguei este valor de temperatura, peguei este valor de pressão, para este valor de temperatura e para este valor de pressão, eu tenho esta região aqui no gráfico. Esta região, eu digo que a substância está no estado sólido. Agora imagine eu manter a pressão, mas eu ia aumentando a temperatura, até chegar nessa temperatura aqui, ó. Nessa temperatura e nessa pressão. Eu tenho que aqui a substância está no estado líquido. Qualquer valor de pressão e temperatura que eu pegar os dois pontos e der nessa região, a substância está no estado líquido. Qualquer valor de pressão e temperatura que eu pegar dois pontos e der nessa região está no estado sólido. Assim como vou pegar essa temperatura aqui, mas vou diminuir a pressão, vou pegar essa pressão aqui, ó, vai dar nessa região do gráfico. Essa região do gráfico eu digo que a substância está no estado de vapor, ok? Aí você vai falar assim, professor, o que o professor colocou esse PT e esse PC? É o que a gente chama de ponto triplo. Neste ponto a substância está nos 3 estados físicos da matéria. E aqui o ponto crítico quer dizer que a partir do ponto crítico, a substância eu não consigo mais liquefazer, eu não consigo mais voltar ela no estado líquido apenas com compressões, né, isotérmicas que a gente chama, ou seja, apenas comprimindo. Eu vou ter que comprimir e também aumentar a temperatura, diminuir a temperatura. Estamos entendidos a situação? Tranquilo? Então, moçada, mas basicamente eu quero chamar a atenção de vocês justamente a diferença no gráfico quanto a pressão e a temperatura de uma substância regular e de uma substância irregular. A princípio, nós vamos analisar apenas a diferença graficamente para vocês, a diferença entre substância regular e irregular. Na sequência, nós vamos dar um pouquinho mais sobre o que efetivamente representa esse gráfico e assim por diante, beleza? Olha só, percebam que na substância regular, como eu falei, na fusão, com o aumento da pressão, aumenta a temperatura de fusão. Então aqui, moçada, o que nós temos? Nós temos esta curva, é a curva que separa o sólido do líquido. Esta é a curva que separa o sólido do líquido, é a fusão. Consequentemente, notem aqui, como ela é inclinada um pouquinho para a direita, se você aumentar a pressão, você automaticamente está aumentando a temperatura de fusão. Ó, pegue essa pressão, a temperatura de fusão é essa. Pegue essa pressão, a temperatura de fusão agora é esta. Ou seja, aumentou a pressão, aumentou a temperatura de fusão, a substância é regular. Olha agora como que será o gráfico de uma substância irregular. Vou tentar fazer mais ou menos igual. Vai ser mais ou menos assim. Olha a diferença. Professor, é quase igual. É quase igual. A única coisa que muda é justamente aqui continua a substância estar no estado sólido, estar no estado líquido, estar no estado de vapor. Nós continuamos tendo o ponto triplo e o ponto crítico. Porém, como é que eu sei que essa é uma substância irregular? Percebam, você não pode esquecer disto aqui. Com o aumento da pressão, diminui a temperatura de fusão. Então, olha só, se eu pegar aonde que é a temperatura de fusão, é o que separa o sólido do líquido. Está aqui, ó. Esta é a minha curvinha de fusão. E percebam, se eu pegar esta pressão aqui até chegar sobre a curva, esta é a temperatura de fusão. Aumente a pressão. Ah, professor, eu vou pegar esta pressão agora. Chegou sobre a curva. Qual é a temperatura de fusão? Percebam que a temperatura diminuiu. Esses são os dois gráficos característicos do diagrama de fase da mudança de estado físico de uma substância regular e irregular. A única diferença é justamente a curva de fusão, a curva que separa o sólido do líquido. As demais são iguais.
aqui eu mostrei para vocês justamente a respeito das mudanças do físico e as possíveis influências da pressão nessas mudanças de fase. Beleza, moçada? Então não esqueçam, acompanhem os vídeos lá na sequência das nossas aulas e logo logo estaremos de volta, beleza? Um grande abraço para vocês, não esqueça, na Estrada com os Profs, siga a gente no Instagram e também no YouTube. Um abraço, tchau!